TBT do horror. Que, para quem não conhece, lá no primeiro testamento do Pifada, lá na primeira vez que nós fizemos o Pifada, que durou quase 6 meses, nós fazemos a seleção do horror. E aí, agora com a produção minha, eu só mudei o nome do quadro, tá? Até porque a gente nunca terminou, né, Dalpe, aquela seleção do horror. A gente nunca terminou, nunca chegamos até o final. Então, hoje, a partir de hoje, toda quinta-feira, teremos o quadro TBT da Desgraça, que é para lembrar os insos que jogaram no Grêmio, as perebas, jogadores ruins. Não. Isso é muito boa. Porque jogador bom é fácil. Eu quero ver lembrar das desgraças que passaram pelo Pablo Hernandes vai estar no TBT do horror? Não sei. Não faço ideia. Calma. Eu pensei nele. Como é que era aquele do Aspato que veio aí? Brian Rodrigues? Ô, Márcio, tu nasceu de 4 meses? Não, tá bom. Bota aí. Então, Eu tô ansioso, cara. Eu tô ansioso. Velho, respira. Ansioso. Campasso deve ficar também. Obrigado. Eu vou então, olha só. Toda semana a gente vai escolher uma posição diferente. Hoje vamos começar pelo goleiro. Tá? Então, todo mundo já estava meio brifado, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Eu quero votos, inclusive, da galera nos comentários. TBT do horror começando hoje. Tá. Antes eu acho que de nós 4 aqui vai ter 2 votos para um cara, depois um. Eu acho que um vai ser unânime entre a gente. Acho. Vamos lá. Ih, rapaz. Vamos lá. Antes, Fabiano Pires maravilhoso, como sempre. Eu gosto Salva, favorita. Eu gosto de discordar do Ober, tá? Então, no que o Ober votar, eu vou votar ao contrário. Gosto Dependendo não, né? Mas segue aí, vamos lá. Ele gosta muito. Tá, galera, olha só, eu vou começar com o Matheus Dalpiazzi, que eu sei que tem uma... Não, eu vou começar pelo Marcos, que é o mais velho, pode ser? Porque eu acho que ele lembra de mais goleiros ruins, tá? Vamos começar hoje com um goleiro, então. Marcos, pra ti, qual foi o pior goleiro da história do Grêmio? Pior goleiro da história do Grêmio, pra mim, foi Paulo Vitor. Paulo Vitor? Eu achei que o cara trazia um lá da década de 70. Eu ia falar naquele de 2007, aquele maldito lá, o Sarra. Mas eu escolhi Paulo Vitor. Peraí, tu acha o Sarra ruim? Acho horrível. Tá. Podemos comentar o voto do amiguinho. Podemos comentar o voto do amiguinho. O que ele quer falar, Rodrigo? Eu já dou meu voto ou não? Cara, pode votar. Aproveita e vota. Já dá o teu argumento do porquê que o Marcos está errado e vota. O Sarra, em 2017, o último jogo dele para encerrar a carreira, Saragossa e Tenerife, ele toma um gol do meio do campo. Mas não é esse o meu voto. Teve aquele outro paraguaio maldito também que veio para cá. Que é o meu voto. Ricardo Javier Tavarelli. Esse né? tem mesmo. Para quem viveu os anos 90, né, o gremista, o Colorado simpatizava com Enciso e Gamarra e o gremista com Rivarola e o Arce, né? Então se tinha muito, se tinha muito essa mística, né? O goleiro vai vingar, mas não rolou. O recorte de ser o pior da história é muito grande, né? Aí eu até pensei que o Márcio ia trazer, tipo, o Vanderlei, né? Como é que era o apelido do Vanderlei? Aquele que jogou final de Copa do Brasil pelo Coritiba e tudo mais. Qual era o apelido dele? Tinha um formato de caveira? Enfim. E eu até pensei que fosse citar ele. Era ruim também. Era ruim. Mas eu fico, né, nesse recorte mais recente, eu fico com o Tavarelli. O Tavarelli é um dos piores. Se não o pior. Tá sem som, se ligar o microfone, funciona. Som. Foi mal, tinha tirado. Começamos hoje. Ainda bem que o estagiário sou eu. Isso. Eu vou voltar antes do Dalpiaz só por um motivo que talvez o Dalpiaz vai ter que empatar a disputa. E por causa que o Dalpiaz é muito chato, vou deixar ele por último também. O meu voto vai junto com o Rodrigo, tá? Eu acho que é o Tavarelli. E por que eu não concordo do Sarra? Porque o Sarra, ele fez gol. Pra mim, já é uma grande coisa. Fez gol, chegou na final da Libertadores. Podia ser ruim. Mas o Tavarelli era pior, até pela expectativa que se tinha no Tavarelli. Acho que o primeiro gol de goleiro da história do Grêmio. Foi o Sarra. O Tavarelli se tinha uma expectativa muito grande. De que era um grande goleiro de seleção, Copa do Mundo, papapá. Chegou aqui e foi um inso. Então, pela expectativa, e eu já vou deixar isso claro, que o meu argumento, até para as próximas eleições, as próximas posições,
é esse, expectativa. Tá? A expectativa que se tinha no Tavarelli era muito, mas muito grande. E ele não correspondeu nem 10%. Então, meu voto é no Tavarelli. E eu só discordo do Paulo Vitor, porque o Paulo Vitor, pelo menos, sempre foi ruim. A gente sempre achou o Paulo Vitor ruim. A gente sabia que ele era ruim. Por isso que eu não... Então ele era, tá ligado? Gostei. O Léo traz a questão da expectativa, né? Quanto maior a discrepância entre um e o outro, boa. O meu argumento vai ser sempre esse. Dá o Piaz. Tu empata, desempata, vota em outro, vamos pra galera. Cara, primeiro deixa eu comentar que votar no Sarra eu considero um absurdo como pior goleiro. Na boa, é um absurdo. É tão, cara, assim, o Sarra, pra ruim, ele tem que piorar muito. Ele não é o melhor goleiro da história do Grêmio, mas assim, ele foi um goleiro muito útil na época que a gente teve. Sinceramente, muito útil. Mas evitou outros goleiros que poderiam ter sido melhores. Isso é outra discussão. Teve lesão agora, também, né? Agora que ele foi muito útil para a história do Grêmio, isso eu não tenho dúvidas, tá? Vamos lembrar que o Grêmio estava ganhando de 1-0 do Cerro, gol do Lucas lá no Paraguai, e no final do jogo ele vai lá e pega o pênalti ainda. Tá? Então eu tenho essa é uma das memórias carinhosas que eu tenho do Sarra, tanto que tinha a musiquinha aquela da torcida, Sebastião Sarra é uma muralha, não passa nada, não... Tinha esses cantos de torcida. Mas meu voto é muito direto, simples e objetivo. Mono Tavarelli. Que louco desgraçado de ruim. Cara, assim, ó, pra mim, Tavarelli é top 3 os piores jogadores que eu vi jogar no Grêmio, em todas as posições, tá? Tavarelli é top 3. Porque poucos caras me passavam tanta raiva que nem o Tavarelli. Cara, o Tavarelli fechou o gol contra a gente naquela Libertadores 2003? Sim. 2003. Fechou o gol, aquela desgraça. Era pra gente ter estado na final, fora ele pegar as bolas e as roubalheiras que teve. Agora, verdade seja dita, aqui ele deixou os braços no Paraguai. Exato. Porque aqui ele defendia de mãozinha curta, assim, ó, ele pulava... Jogou até Copa do Mundo. Cara, mas o Balói também, né? Não, Balói não me fala nesse nome. Não, isso talvez seja o TBT futuro, calma. O Balói pelo menos tinha algumas coisas que ele ganhava em relação aos outros zagueiros. Algumas coisas que ele ganhava em relação aos outros zagueiros. Mas foi Copa do Mundo. Para outro dia. Essa discussão... Não ouvi nada do que vocês falaram, os três falaram juntos. Perdão. Isso é uma discussão para outro dia, né? Porque hoje a gente tá voltando no goleiro. Então, para mim, Tavarelli tá mais do que eleito. E o Paulo Vitor, pelo menos, tem uma coisa boa. Ele nos ajudou a ganhar um gauchão em cima deles. Mas uma coisa. Isso é fácil, isso não conta mais, é o cafezinho. É fácil, joga tudo lá, então. Mas pelo menos entre esse e o Tavarelli, o Tavarelli não fez absolutamente nada. De nada no Grêmio. Então o Tavarelli talvez fiquem mais bravos comigo, porque eu cheguei a pensar em votar em Eduardo Martini. Não. Pela parte de 93? Era limitado, era limitado. Não, eu confundi com o Reuser, Eduardo Reuser, desculpa. Olha só, tem algumas lembranças aqui, o Pedreiro Sem Luva mandou o seguinte, o Thiago Machovski era ruim também, goleiro Majin Buu. Boa lembrança. O Thiago Machovski adorava fazer defesa difícil. Adorava. Defesa difícil era com ele. As fáceis ele abria as pernas, é impressionante. Tem mais gente que eu mandando aqui, ó. O Ford Efeito Tavarelli com a maior desgraça que eu vi no Grêmio. Além de tudo, os uniformes eram bem duvidáveis, tá? Bem duvidáveis. Eu não vou dizer que é feio porque era o uniforme do Grêmio, mas podia ter contratado um design melhor, né? Podia. Difícil. Guilherme Alves, com essa fórmula de contratar os novos carrascos, nunca deu. Os nossos carrascos. Nunca deu certo. Nunca.